Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragon's Rising, dessa vez do quarto episódio da primeira temporada, Além da Loucura. O episódio já se inicia com o Eren e a Sora treinando no monastério sob a supervisão do Lloyd, porém dessa vez eles estão tendo dificuldades. O Eren, ele tá tentando fazer Spin Jitsu do jeito que o Lloyd quer, porque o Spin Jitsu do Eren é diferenciado, ele é autodidata, só que ainda assim ele é desleixado. Então ele está tentando fazer com que o Eren aprenda uma forma mais refinada de Spin Jitsu. Já a Sora, ela não está conseguindo controlar os poderes tecnológicos dela. E aí ela acredita que os poderes na verdade vêm do Ryu. Porém o Lloyd mesmo comprovou no episódio 2 que isso não é bem verdade. Porque a matriarca dos dragões lá, né, a matriarca do Ryu, ela não deu os poderes dela pro Lloyd. Ela apenas o energizou, dando um boost no poder do Lloyd. Então, o poder não era dela, e sim do Lloyd. Ele só ficou mais forte ainda. Então, de alguma forma, aquele poder não é do Ryu, e sim da Sora. Porém, ela não consegue ativá-lo. O Lloyd diz que com treino, com o tempo, ela vai conseguir, embora ela ainda esteja desanimada. Então, o nosso queridíssimo Ryu, ele percebe um movimento se aproximando do monastério, que é nada mais, nada menos do que o Bounty do Destino. Ou melhor, o Bounty antigo, porque o novo está estacionado lá na Baía de Veículos. O Lloyd fica feliz porque vai rever o Kai. Porém, essa felicidade dura pouco, porque o Bounty, para variar, começa a pegar fogo, bate no muro do monastério e continua a queda montanha abaixo. Então os ninjas logo entram em ação para tentar pousar a nave e conter o máximo possível de danos. Eles chegam lá, veem que o local tá todo bagunçado, tá com fogo. A Sora vai pegando as ferramentas lá com o Ryu, vai mexendo no motor e eles conseguem pousar. Quer dizer, eles pairam, então pá, cai no chão. Mas eles conseguiram, né, aterrissar com o mínimo possível de impacto. Só que aí que tá. Eles começam a vasculhar o Bounty e veem que o Kai não tá lá. Apenas um monte de pergaminhos com mapas, provavelmente da jornada que ele fez após deixar o Lloyd para investigar as terras da fusão, procurar o resto da equipe. E aí que tá. Eles decidem refazer os passos do Kai para descobrir o que aconteceu com ele, porque beleza. Uma hipótese seria ele ter ido dessa para melhor ou ter mandado o Bounty ou ter mandado enviado o Bounty de volta para o monastério no piloto automático, porque a Pixel estava controlando remotamente antes da fusão, né? Então é possível sim que o Kai tenha enviado o veículo no piloto automático para o monastério para pedir ajuda, alguma coisa. Enquanto isso, em Imperium nós vemos que o Dorama já começou o novo emprego dele. Ele está no laboratório e ele recebeu a tarefa de ativar e replicar um dispositivo que o Ras quer que seja reativado. O Dorama está sendo supervisionado pela doutora encarregada, que é a doutora Laryl. Só que aí que tá. Ela fala pro Ras, seguinte, ele pode até ativar o dispositivo, os conhecimentos dele são muito úteis. Porém, você sabe que só tem uma pessoa que pode replicar o dispositivo com perfeição. E aí o Ras fica furioso com isso, né? Mas fazer o quê? E aí, ok. Os ninjas eles embarcam no novo Bounty para seguir a rota do Kai. E eles acabam chegando a um território que antigamente era conhecido como o Reino da Loucura. Para quem não sabe, o Reino da Loucura já apareceu anteriormente em Ninjago, mas eu vou falar mais disso em relação às curiosidades, tá bom? Eles chegam lá no local e a Sora acaba avistando dois dragões da Terra sendo atacados por Kraglins. Então, ela e o Eren, eles já pulam para ação, ignorando os avisos do Lloyd. Inclusive a Sora, ela, com a ajuda do Ryu, transformou o Mech AS de motoca de novo para robô. Mas enfim, os dois, né?
eles saltam da nave junto com o Ryu para enfrentar os Kraglins e salvar esses dragões. O Lloyd acaba se juntando à luta e eles conseguem ganhar tempo para que os dragões escapem, os dragões da Terra. O Eren comemora, só que ele é atingido por uma rajada de água. Então, um rosto familiar se junta ao campo de batalha. Isso mesmo, nossa queridíssima Nia retornou! Yes! Mas enfim, a Nia fica surpresa ao ver o Lloyd e os dois estão confusos, porque o Lloyd e os alunos estão protegendo os dragões e a Nia está lutando contra os dragões, ela está protegendo os Kraglins. Então a Nia, ela explica a situação. Na verdade, os Kraglins são aliados e os dragões, eles que estão invadindo, entre aspas, o território, né? Mas enfim, ela abraça o Lloyd, fica feliz por ver o amigo. Ela pergunta se o Jay tá com eles. E o Lloyd, ele fala que não. Ela fica meio triste, mas o Lloyd garante que ele tá em algum lugar por aí que vão encontrá-lo em algum momento. Ele apresenta o Eren e a Sora, seus alunos, e apresenta o Ryu, que é um dragão. A princípio, o Eren, a Sora e o Lloyd são bem recebidos pelos Kraglins, porque são amigos da Nia, que é a protetora deles. Porém, o Ryu, só por ser um dragão, é visto com maus olhos. Então, beleza. A Nia diz, não, se os meus amigos aqui, eles confiam nesse dragão, eu me responsabilizo pela criatura. Então, o grupo é convidado pelo rei dos Kraglins, o Kragnor, para um banquete cerimonial. E aí, a Nia realmente explica o que é que está acontecendo. Depois da fusão, ela acordou em um local, não foi na Terra lá, que era o Reino da Loucura. E, tipo, ela acordou e foi sozinha, né, tentando voltar até Ninjago. Só que ela acabou chegando no Reino da Loucura. E viu que o Kai, ele estava lutando contra esses dragões e protegendo os Kraglins. Porque o que aconteceu? Teve a fusão. E aí, basicamente, esses dois dragões da Terra, eles são de algum reino que ela não faz ideia. Mas eles foram realocados para perto do Reino da Loucura. E aí eles começaram a se alimentar de uma espécie única de lama, que é considerada a força vital dos Kraglins. E ela se origina no local de descanso final dos ancestrais, ou seja, o cemitério, o local da lama sagrada dos Kraglins, a fonte vital deles, está meio que em risco, porque os dragões da Terra estão bebendo, se alimentando dessa lama. E aí, ok, o que é que acontece? Como essa lama está sumindo, os Kraglins estão começando a se despedaçar e morrer aos poucos. Então, a Nia, ela encontrou o Kai, que se envolveu no conflito, foi ajudá-lo, e aí os dois estavam lá lutando contra os dragões, os Kraglins estavam sendo protegidos. Porém, no meio da batalha, o Kai acabou desaparecendo e a Nia, sem escolhas, mandou o Bounty no piloto automático de volta para o monastério para buscar ajuda. Ela procurou, mas não encontrou o Kai. E aí, né, deu o irmão como morto em batalha. Porém, em paralelo a isso, a Nia tá lá contando a história, nós vemos que o Kai tá vivinho, tá benzaço. Na verdade, ele tá ali no Reino da Loucura tentando encontrar o caminho para a Vila dos Kraglins. Só que aqui tá. O Kai, ele dá de cara com os dois dragões da Terra, que começam a persegui-lo. A Lia termina de contar a história bem na hora que o Kai chega. E aí que tá. O Kai, ele cometeu um erro. Ele levou os dragões até a vila, né? Então a Nia fica, ai meu Deus, eu vou te esganar, moleque. Mas o Lloyd diz, não, calma. Então os ninjas se preparam para a batalha. Porém aí que tá. O Lloyd, o Kai e a Nia estão há muito tempo longe uns dos outros. Então a dinâmica deles em batalha tá enferrujada. Então, obviamente, o Eren e a Sora tem que dar um jeito nisso. O Eren vai com o Spin Jitsu dele e o Grappling Hook. A Sora, ela pede para o Ryu energizá-la. Ela remonta lá o Mech AS. Ela dá uma carona pra Nia. Elas atacam pelo ar. Enquanto o Lloyd, o Kai e o Eren ficam no solo batalhando.
Só que aí que tá, tem uma hora que a Sora vai lançar um ataque e seus poderes, eles desaparecem. Então, obviamente, o Mac começa a se desmontar, ela e a Nia começam a cair, mas o Lloyd e o Kai as salvam. E para piorar, os dragões da Terra conseguem beber mais lama sagrada, os Kraglins estão se despedaçando rapidamente. E quando parece que tá tudo perdido, o Ryu toma a frente. E aí ele liberta uma cascata de poder que afeta os dragões. Tipo, eles começam a crescer exponencialmente, mas depois voltam aos tamanhos originais e acabam voando para longe dali. Como resultado, né, já que a lama foi expulsa do sistema desses dragões, a lama sagrada voltou para o local de origem dela. E assim os Kraglins são ressuscitados, eles começam a se remontar. Então, os Kraglins, eles comemoram a vitória, só que os ninjas explicam que quem os salvou foi o Ryu e não os próprios ninjas. E o Ryu é declarado um herói. Ele desmaia de exaustão, mas quando ele acorda, todo mundo está comemorando, o Eren vai lá cuidar dele. O Kai e a Nia, eles observam contentes o progresso dos alunos do Lloyd, mas o Lloyd, ele tá, poxa, eu queria que o Mestre Wu tivesse aqui para treiná-los. Ele conseguiria dar um treino mais apropriado. Porém, a Nia diz que o Lloyd tá fazendo um bom trabalho, ele ensinou bastante coisa pro Eren e pra Sora. Só que aí que está, a Sora tá ouvindo a conversa, ela tá um pouco afastada do grupo, ela tá consertando o Mac dela. Só que ela não acha isso. Ela se lamenta por ter pisado na bola. Ela quase colocou a Nia em risco. E a Sora começa a duvidar de si mesma e sua capacidade de se tornar uma ninja. E assim se encerra o episódio, né, gente? Bom, vamos falar sobre trivia do episódio. O dorama, ele possui uma autobiografia, embora a dele se trate de um musical de um homem só. E outro personagem em Ninjago que sabemos ter uma autobiografia é o Clutch Powers. O Lloyd, quando estava conversando com o Eren no começo do episódio, ele fala que o Jay destruiu a ala sul do monastério durante um treino. A Nia tinha dito algo bem parecido ao Bentomar lá na temporada 14 da série original, ou seja, existe um local de treinamento dentro do monastério. Ou pelo menos existia, até que o Jay destruiu. Coitado, né? É a primeira vez em que vemos os Kraglins desde o episódio 9 da primeira temporada da série original. Ou seja, faz um bom tempo. Para quem não lembra, o Reino da Loucura é o reino ao qual o Garmadon foi transportado depois que ele escapou do submundo nos episódios piloto. É aquele mesmo reino em que o Mestre Wu vai com o chá do viajante para pedir ajuda depois que o Lloyd foi sequestrado pelo Pythor. Inclusive, é a primeira vez que vemos os Kraglins sendo animados pela Wild Brain. Esse é o primeiro episódio de Dragon's Rising a trazer personagens da série original no presente, sem ser através de flashbacks. Eu não estou contando o flashback do Eren na fusão, e nem o flashback do Lloyd no episódio 2, ou seja, teoricamente é a primeira vez em que vemos o Kai e a Nia, sem ser em flashback, no tempo presente mesmo. A forma como o Kai e o Lloyd salvam a Sora e a Nia é bem parecida à forma como o Lloyd, o Jay e o Cole saltaram para salvar o Zane, a Samurai X e o Sirius Borg lá na temporada 7, da série original. Embora lá eles tenham usado o Erjitsu, aqui não. O Kai e o Lloyd só usaram o Spinjitzu normal e tal. Se bem que vai que seja Cat Jitsu, né? Não sabemos. Vai que o Mestre Wu ensinou no off essa técnica para eles. Para quem não sabe, Cat Jitsu, eu recomendo vocês assistirem a minha cobertura, meus resumos de Irmãos Spinjitzu aqui no canal. São 4 livros canônicos e são bem bacanas. Inclusive, nesse episódio nós vemos que o Eren e a Sora conheceram o Kai e a Nia pessoalmente. Porque o Eren, ele só viu de relance lá durante a fusão, quando o Lloyd o salvou, né? Mas aqui não, aqui foi pessoalmente mesmo. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou!
No point in blaming you, you did not know. Oh.